Maravilha, começamos a gravar já. Vamos falar hoje sobre comunicação. Hoje é a última mentoria, né, nosso último encontro ao vivo do eixo potência pessoal, que a gente fala muito sobre poder pessoal. Então a gente já falou sobre avaliação de perfil comportamental, sobre autoconhecimento, já tivemos as avaliações, né, para cada um fazer a sua autoavaliação, conhecer sobre si mesmo. E hoje eu vou deixar também no final da aula, eu vou deixar abaixo, quando eu levar o vídeo para a plataforma gravado, também uma ferramenta que a gente vai falar hoje, que é o sistema representacional, tá? Mas, Ramayane, o que comunicação tem a ver com o eixo potência pessoal? Em tudo. Porque a comunicação, eu sempre brinco, né? E você vai ouvir isso em todos os lugares. A comunicação é a alma do negócio. Eu falo, inclusive, isso com a minha filha diariamente. A comunicação é a alma do negócio. Por quê? A comunicação ela é a base dos relacionamentos interpessoais. O que inclui relacionamento amoroso, relacionamento em família com filhos, relacionamento profissional. Então, ainda mais quando a gente fala de profissional, né, gente? Eu vou repetir uma frase que hoje eu usei já na live, mas é algo que tem muito a ver com essa comunicação, porque me impactou muito quando eu a escutei. Que é assim, você nunca terá a segunda chance para causar a primeira impressão. E isso é muito usado dentro do mundo corporativo. Tá? Isso é muito usado no contato dos relacionamentos interpessoais. Como assim, Ramaine? Sim, porque inconsciente lê inconsciente. Todas as vezes que você chega perto de uma pessoa, a pessoa que ela está falando está super legal, nossa, faz tudo sentido racionalmente, mas você não vai com a cara da pessoa, sabe? Porque tem coisas ali que não estão alinhadas com seus valores e princípios. E a energia dessa pessoa fala por si só. Ela chega antes da própria pessoa. Tá? Isso tem a ver com uma linguagem não verbal, que é o que a gente vai falar hoje. Sobre linguagem verbal, não verbal, faz parte da comunicação. Comunicação também é muito importante para o teu networking. Essa é a base para que você crie relacionamentos saudáveis. Tem a ver com o seu posicionamento, a forma como você se posiciona, postura, tom de voz. Tá? Tem muito a ver, isso está totalmente ligado com o teu poder pessoal. Então, a comunicação clara e assertiva é um reflexo de um poder de um poder pessoal bem desenvolvido, tá? Então, por isso que a gente estou trazendo na aula de hoje sobre comunicação, ok? E para a gente começar sobre comunicação, deixa eu pegar meu caderninho aqui que eu gosto de desenhar para vocês e eu vou te explicar. Hoje vai ter a prática do porquê que eu desenho. Porque a gente vai falar sobre perfil, a gente já falou sobre perfis, só que a gente vai falar também sobre sistemas representacionais, que são os sextos sentidos que a gente tem, tá? E dentro desses sextos sentidos, a gente tem 3 sistemas representacionais, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, você que é visual, você está me vendo falar. Você viu que eu movimento as mãos para prender a sua atenção. Senão fica entediante demais essa aula. Eu vou usar papel para te mostrar. Daqui a pouco eu vou te mostrar um gráfico, porque eu estou captando as pessoas que são visuais. Conforme eu vou falando, vou mudando o meu tom de voz, vai mais alto, dá mais ênfase, falo mais baixo. Se eu vou falar sobre alguma coisa de reflexão, eu abaixo o meu tom de voz para prender a sua atenção. Eu estou pegando você que é auditivo. Você que está com papel, caneta, escrevendo tudo que a Hermione está falando, você é sinestésico. E essa é uma estratégia maravilhosa, porque você capta tudo isso ao mesmo tempo, ok? Por isso que eu sempre tenho meu caderninho aqui para explicar o que eu quero falar. Então, toda vez que a gente fala sobre comunicação, a gente precisa ter consciência que a comunicação tem 3 elementos. A gente vai pegar lá as aulas de português lá no ensino fundamental, tá? O que que significa isso? Significa que existe, deixa eu apoiar aqui para eu conseguir desenhar, existe o emissor, existe a mensagem e existe um receptor. Essa é a linguagem básica
Deixa eu tirar meu celular daqui que ele fica apitando, ele conecta com o computador. Essa é a linguagem básica, tá, para manter uma comunicação. São 3 elementos básicos, então dentro desses 3 elementos básicos, existe o emissor, que é quem vai dar a mensagem, existe a mensagem que eu preciso levar até o receptor. Então, o emissor emite a mensagem, o receptor recebe a mensagem, tá? Ramayane, quem é responsável pela comunicação? O emissor ou o receptor? Reflita aí comigo. Pense um pouquinho. Quando gera conflitos, a gente está falando de relacionamentos interpessoais, a gente está falando do poder pessoal, por isso que é importante falar de comunicação. Porque muitos conflitos são causados por causa da nossa comunicação, verbal ou não verbal, e muitos conflitos podem ser evitados ou consertados através da nossa comunicação. Por isso que a comunicação é a alma do negócio. Então, quem é responsável pela comunicação? Aquele que emite a mensagem, porque a mensagem está na cabeça de quem? Do emissor. Então, o emissor, ele é o responsável para garantir que o receptor entenda a mensagem dele. Então, se a Ramayane está aqui dando esta aula de mentoria, que vai ficar gravada aqui no curso de potência sistêmica, a Ramayane tem que ajustar a linguagem dela verbal e não verbal para garantir que os interlocutores, que os receptores dessa mensagem entendam corretamente. Pode ainda gerar dúvidas, pode, mas eu tenho que minimizar o máximo possível de riscos, ok? Então, sempre numa comunicação, numa linguagem verbal ou não verbal, o emissor contém a mensagem e ele é responsável pelo entendimento do receptor. Então, aí a gente já assume a primeira parte do poder pessoal, que chama-se autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela comunicação. Ah, mas se a gente está num diálogo, também tem o outro. Sim, por isso que existe tanto conflito, porque tem um emissor aqui e o receptor ali. Daí o outro emite a mensagem e eu recebo. E um bate-boca e está discutindo. E ninguém está ouvindo. Tem cursos de oratória, mas não existe curso de escutatória, porque temos que aprender a escutar. Ouvir, ele é mecânico, faz parte do ouvido. Agora, escutar, eu preciso cutar, colocar o coração junto, a atenção junto, para eu entender o que realmente o outro está querendo dizer. E por que eu estou falando disso? Porque eu vou pegar aqui, deixa eu até compartilhar com vocês a tela. Quero compartilhar uma pesquisa científica. Aqui eu achei meu slide que eu quero compartilhar. Espelho infinito, não sei o que é isso, vai assim mesmo. Deixa eu ampliar aqui para vocês. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Consegui. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que existe pesquisa científica, tá, de muitos anos, que vem comprovando cada vez mais através da neurociência, que chama a mensagem silenciosa. Essa mensagem silenciosa, ela vem de estudos científicos de Albert Mehrabian. Quais são esses estudos? Albert Mehrabian, ele é um psicólogo, pesquisador, um psicólogo comportamental, pesquisador, ou seja, aqueles psicólogos que são destinados somente para fazer pesquisas científicas em campo, lidar com pessoas para fazer essas pesquisas, fazer esses testes e todas essas avaliações dos conteúdos que vêm. E o que acontece? Ele chegou à conclusão, de todos os materiais feitos já há muitos e muitos anos, de que, de fato, todo mundo já sabe que existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Inclusive, o primeiro livro que eu li quando eu entrei na faculdade de psicologia, não foi nem orientado por professor, tá? Eu li por curiosidade minha, chama A Linguagem do Corpo. Por quê? O seu corpo fala muito
mais do que a tua boca. Isso a gente já sabe dentro do contexto clínico, né, dentro dos consultórios, de que tudo aquilo que a tua mente não elabora, o seu corpo vai padecer. Você vai ficar doente, você vai até uma gripe, eu consigo te comprovar que ela é emocional. Por quê? Porque ela vai baixar a tua resistência, ela vai baixar a tua imunidade, o vírus está aí por tudo quanto é lado, tu pegou o vírus, ok? Então, o teu corpo vai sinalizar o que está acontecendo na tua mente. Só que muitas vezes as pessoas não param para se olhar. Então, elas só chegam no consultório a hora que o negócio já está bem complicado. E na verdade, todos nós precisamos fazer terapia, todos nós precisamos trabalhar o autoconhecimento. Só que o que acontece? As pessoas só vão buscar autoconhecimento quando a dor está grande. Mas vamos lá. O que é importante você ter consciência? Que isso sempre se falou, que o corpo fala. Isso não é novidade para ninguém. Só que agora a gente tem pesquisa científica comprovando como é que isso existe. Então, se a gente falou que a comunicação existe 3 elementos: emissor, a mensagem e o receptor. Então, o emissor contém a mensagem, ele precisa levar essa mensagem para o receptor, que é o interlocutor, para que ele receba e entenda essa mensagem. Agora, o que se chega à conclusão? Que apenas 7% da nossa linguagem é verbal, são das palavras que eu uso. 7% é verbal, as palavras que eu uso, o conteúdo que eu estou usando. Faz sentido? Somente 7%. 93% da nossa comunicação é não verbal. E esse não verbal não tem a ver com o receptor. Tem a ver com o emissor da mensagem. Por isso que quem é responsável para garantir que a comunicação seja efetiva e assertiva, clara, é o emissor. Esse é o responsável, que é você, que sou eu. Entendeu? Que somos nós. Por quê? Porque chegou-se à conclusão, diante dessas pesquisas científicas, que 7% é verbal, ou seja, o conteúdo, 38% é o seu tom de voz, é o ritmo, fala rápido, fala devagar, é a entonação. 55% é o não verbal, gestos, posturas, expressão, expressão facial, microexpressões faciais, vocês vão ver bem isso lá na aula de potência emocional, quando a gente vai falar sobre as emoções básicas. Então, mesmo que você não queira, você está comunicando. Eu lembro de uma professora na faculdade de psicologia, isso há 23 anos atrás, e ela dizia assim: não tem como você não se comunicar. Até um morto que está dentro de um caixão, ele está comunicando de que ele está morto. Ele está lá no velório, ele não fala com ninguém, mas ele está comunicando que ele está morto. Então, tudo se comunica. Ou você tem a consciência da forma como você se comunica, ou você se torna refém da sua comunicação. E você vai arcar com as consequências. São leis universais, ponto final. Tá? Então, guarde bem aí, anote bem aí. 7% é conteúdo. É o que você fala. 93% é o como você fala. Então, a maior parte dos conflitos dos relacionamentos interpessoais, profissional, família, amoroso, tem a ver com o como você fala e não o que você fala. E é o que eu falo, converso diariamente com a minha filha. Muitas vezes, ela tem razão no que ela está fazendo, na forma, ela tem razão no que ela está falando com o colega. Ela está certa, ela foi injustiçada, mas o como ela conduziu essa comunicação, ela errou. E daí ela se torna tão errada, tão culpada, tão responsável por aquele conflito quanto a outra pessoa, quem causou. Faz sentido? Então é essa reflexão que eu trago para você agora, ok? 38% tem a ver com o ritmo da voz, com o tom de voz.
O tom de voz, o tom. Nossa, você com certeza já vivenciou isso nos relacionamentos. Nossa, você foi um grosso. Nossa, você foi tão estúpida. "Ué, mas eu só falei a verdade". Mas o tom que você usou foi agressivo e grosseiro. A entonação que você fez pareceu ser sarcástica. Preste atenção nisso, porque depois a gente vai entrar na comunicação não violenta, ok? Então preste atenção no seu tom de voz, na forma como você fala. Aqui ele mostra tudo, na linguagem não verbal mostra toda a sua emoção, ok? Então, por exemplo, se eu estou conversando com alguém e eu estou sobre a emoção da raiva, a raiva ela tem intenção positiva de nos colocar em movimento, em ação. Por isso que é um calor que sobe dos pés para a cabeça, porque aumenta a tua pressão sanguínea, aumenta batimentos cardíacos, aumenta a irrigação na tua musculatura e principalmente aqui, ó, que também tem músculos, e você sem querer vai começar a entonar a tua voz, vai começar a trazer agressividade no teu tom de voz, no ritmo da tua voz, vai ficar muito mais acelerado igual eu estou falando com você agora. Você vai fazer esse movimento, microexpressão facial, olhos, nariz, boca, ok? E isso vai demonstrar que você está com raiva, mesmo que você não queira. Então, todas as vezes que você teve aquele conflito no relacionamento, e você apontava o dedo dizendo que era ele, que era ela, ou que você teve dificuldades no teu profissional, e você apontava que era o colega de trabalho, pega esse dedinho lá fora agora e volta para você. Qual foi a sua parcela de responsabilidade em tudo isso? Qual foi? Ok? Então lembre-se, todos nós somos corresponsáveis. Eu sou responsável pela minha comunicação que eu estou emitindo. E eu preciso garantir que o outro entenda o que eu quis dizer e não o que ele entendeu. Dei o exemplo da raiva agora. Deixa eu agora ir para os 55%, que é o não verbal, né? Os gestos, postura, expressão facial. Mostra a expressão facial, olho, nariz, boca. Mas, além do tom de voz quando você está com raiva, você levanta o queixo, você abre o peito e você começa a peitar a outra pessoa. Então, mesmo que você não queira ser agressivo, você já está sendo. E é isso que você precisa ter consciência a partir de agora, que tudo aquilo que você emite, você vai trazer de volta na mesma proporção. Isso é lei física, ok? Então, a partir do momento agora, todas as vezes que você olhar para os seus conflitos pessoais com os outros à sua volta, você vai parar para se olhar. Sim. E aqui a gente vai entrar, no na questão de comunicação não violenta. O que que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta vem desse psicólogo pesquisador Marshall Rosenberg, tá. O que que é esse Marshall Rosenberg? Ele traz técnicas, né, para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Essa técnica da comunicação não violenta, ela é usada dentro até do judicial. Uhum. Judicial, sabe aqueles divórcios que ficam 10 anos na justiça, porque não existe comunicação entre as partes? A gente trata é com isso daqui. Os juízes têm utilizado as técnicas. Os, como é que eles chamam? Não é o juiz leigo, né, que é um advogado específico que vai lá para fazer a conciliação, né, entre ambas as partes. Tudo isso é feito através de uma comunicação não violenta. Então, todas as vezes que você escutar o termo CNV, significa comunicação não violenta. E essa é uma técnica de comunicação para evitar conflitos que é utilizado isso no mundo inteiro, através de pesquisas científicas, ok? E é importante a gente falar sobre isso. Ramani, como é que a gente pratica a comunicação não violenta? Existem 4 pontos, né? Existe um roteiro.
Anote aí. A primeira etapa, são 4 etapas. A primeira etapa é observação. Segunda etapa, sentimento. Terceira etapa, necessidade. Quarta etapa, pedido. Vamos falar sobre isso. Então, a comunicação não violenta, ela é composta por 4 etapas. Primeira etapa é a observação. Então, observe o que está acontecendo. O que está acontecendo à sua volta, nessa comunicação, nesse conflito, e mais importante, observe o que está acontecendo dentro de você. Por isso que autoconhecimento é de suma importância. Não existe outra forma de a gente evoluir se não começar pelo primeiro degrau chamado autoconhecimento. É uma escada, é uma evolução. E o autoconhecimento não é um ponto de chegada, porque é um processo contínuo também. Até o final da nossa vida, até os meus 99 anos, eu vou estar aprendendo, evoluindo constantemente, porque eu vou estar aprendendo me conhecer. Ok? E cada conflito que você vivencia fala muito sobre você. Fala sobre as suas dores emocionais inconscientes que você tem, do porquê que você reagiu daquela forma, por que você foi agressivo ou quer largar a mão de tudo. O que está rolando dentro de você? Você precisa parar para se olhar. Então, primeira etapa é observação. O que está acontecendo? E se observe sem julgamentos, sem crítica. Segunda etapa é sobre o sentimento. Identifique e compreenda qual é o sentimento que você está sentindo naquela hora. Identifique o que você está sentindo. Você precisa parar para se olhar. Por quê? Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Emoção é instintivo, é visceral, faz parte do meu sistema nervoso central. Ramayana já te explicou. Emoção não se controla, emoção se gerencia. Sentimento é a interpretação que eu tenho dos fatos externos, das minhas emoções e das minhas memórias. Então, o sentimento, ele tem a ver com essa parte frontal aqui do cérebro, que tem a ver com pensar. Então, somente os seres racionais têm sentimentos. Minha filha esses dias perguntou: mãe, a nossa cachorra tem sentimentos, você já percebeu? Eu falei assim: não, ela não tem sentimentos, ela tem emoções. Não, mãe, mas ela tem sentimentos. Daí eu expliquei para ela que ela tem as mesmas emoções que nós, emoções básicas, que é instintiva, raiva, medo, alegria, tristeza, nojo. Ela tem medo, ela tem nojo quando ia tomar um remédio, faz ela cospe o remédio de volta. Ela tem alegria, quando a gente chega, o rabinho dela diz tudo e ela se mexe toda, é uma golden, então ela se contorce toda, mas ela não tem sentimento. Porque o sentimento vem do ato de interpretar, e a interpretação tem a ver com o teu conteúdo interno, a tua experiência de vida, não tem a ver com o fator externo, porque o fator externo, ele é o que é, com ou sem você, a Terra gira, simples assim. Então as coisas que acontecem à sua volta, ela é neutra, é a sua interpretação, o seu olhar, que é o que a física quântica diz, né? O olhar do observador altera as moléculas, altera a medição quando é feita as pesquisas. Então, é a sua interpretação dos fatos que muda. Por isso que cada um tem uma realidade. Faz sentido? Cada um tem a sua verdade. Então, neste momento, é importante você ter autoconhecimento, se observar e identificar teu sentimento, o sentimento que abateu você nessa hora. E daí, no terceiro momento, que é a terceira etapa, você vai identificar a necessidade que está por debaixo, por detrás desse sentimento. Uhum. Por quê? Porque mexeu num conteúdo interno que é teu, que o outro não tem nada a ver com isso. Ema, cada um com seus problemas. Eu brinco no consultório, né? O que é do outro, você devolve. O que é teu, você trabalha, bate no peito e trabalha aqui com a gente no consultório. É isso que eu falo.
que é do outro, devolve. Então você precisa ter consciência do que rola dentro de você, porque senão você vai sempre projetar falando que a culpa é dos outros. E quando todas as vezes que eu coloco um dedo para fora, tem 3 que me traz de volta. O outro só é um espelho para me alertar que existem também coisas sobre mim. Não estou dizendo que não existe sobre o outro, estou dizendo que você só tem ação daquilo que existe dentro de você. E a quarta etapa é você expressar o seu pedido de forma clara para outra pessoa. Então, eu vou te dar um exemplo agora, tá? Um exemplo real de um consultório hoje. A paciente estava muito brava com o marido. Estava muito brava. Estava 3 dias sem, não, hoje é quinta, estava 4 dias sem conversar, porque isso aconteceu no domingo. Estava um caos dentro de casa. Explica o que que aconteceu. Eles estavam num churrasco, o marido, diante de uma conversa em grupo, estava no churrasco, no grupo de amigos do trabalho do marido, e o marido, da forma como ele falou, ele foi grosseiro com ela, na frente de todo mundo. Ponto. Ela ficou muito brava, fechou a cara, ficou muito brava, está 4 dias sem conversar com ele. E a gente foi falar sobre a comunicação não violenta. Por quê? Porque ele não sabe bulufas do que está acontecendo. Entenda, o outro não tem bola de cristal. Ninguém sabe o que está rolando dentro de você. Se nem você tiver consciência, pior ainda. Por isso que para a gente ter uma comunicação clara e assertiva, você precisa ter clareza do que está acontecendo dentro de você. E isso precisa de autoconhecimento. Por isso que autoconhecimento é a base para tudo. A gente só vai conseguir construir um mundo melhor quando todas as pessoas trabalharem seu autoconhecimento. Ok? Então, voltando ao exemplo. Como que a gente coloca a comunicação não violenta em ação, a CNV em ação, Ramaine? Vamos pegar as 4 etapas. A primeira etapa é a observação. Ela observar o cenário do que aconteceu, observar o que estava acontecendo dentro dela, sem julgamento. E ela começou a relatar. Estávamos todos no churrasco, eles estavam numa roda de amigos, ela fez um comentário e ele foi grosseiro. Ok. Observa você agora. Ela começou a se observar, ela falou assim: "Ah, eu fiquei muito envergonhada, eu fiquei muito triste". O que mais? Quais sentimentos abateram ela? A primeira coisa que ela falou, envergonhada, porque ela se sentiu exposta na frente de todo mundo, se sentiu muito triste, porque ele foi grosseiro. Ok. Então ela já identificou 2 sentimentos. Ok, e o que que está por trás? Qual é a terceira etapa? Necessidade. O que que está por trás desse sentimento? Porque se você se sentiu assim, é porque existe uma necessidade. Qual é a sua necessidade? Que ele me enxergue, que ele me respeite, porque eu me senti desrespeitada na frente de todo mundo. Então a tua necessidade é de respeito. Ok. Qual é o pedido que você vai falar para ele? Pedido? Eu quero que ele me respeite. Ok. Agora vamos fazer um novo cenário? Aí vamos juntos agora, você comigo aqui, porque essa é a proposta, é a prática para levarmos para a sabedoria. Conhecimento em ação vira sabedoria. Ok. Então o que que você vai fazer agora? Na visão dela, ela vai sentar com o marido, vai falar: "Amor, me perdoe por eu ter ficado esses 4 dias sem conversar. Eu não estava aprendendo, eu não estava conseguindo lidar com as emoções que estavam dentro de mim, então peço desculpas, mas agora está mais claro. Só quero que você me escute, depois eu passo as palavras para você. Aquele dia no churrasco, no domingo, você estava no teu grupo de amigos e eu fui para te levar alguma coisa, o prato, ela foi para servir, e você foi grosseiro naquela hora. Naquele momento em que você falou daquela forma, eu me senti desrespeitada, exposta na frente de todo mundo e fiquei triste, por isso que eu me fechei. E eu percebi que tem uma necessidade por trás, e eu quero te fazer esse pedido. Por gentileza, quero que você me respeite. Então, as próximas vezes que acontecer isso, preste atenção na sua forma de falar, no tom de voz. E assim ela fez. E ela mandou a mensagem, hoje à tarde, dizendo que deu super certo, que ele nem sabia do porquê que ela estava chateada, e ele nem sabia que tinha sido grosso com ela. Ele não havia percebido o tom de voz.
E se ela não expressa o que ela está sentindo, ela vai guardando aquela tristeza dentro dela, aquilo vai remoendo, aquilo vai afastando, porque a comunicação é o que une o casal, por isso que eu falo, comunicação é a alma do negócio. Não é depois que eu vou contar uma história, porque isso é do eu aprendi na Renault, inclusive, a minha gerente na época falava assim: "Vai explicando, vai conversando de pouquinho em pouquinho com as pessoas. Ó, o gato subiu no telhado". Ó, era um termo que a gente usava: "Ó, o gato subiu no telhado". Por quê? Pra dizer assim, ó, não vai chegar pra pessoa: "Ó, o teu gato morreu". Depois que a coisa estourou, é tarde demais pra resgatar. Um casamento, uma amizade, é tarde demais. Então, vai avisando: "Olha, aconteceu isso, 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 vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali". E tudo só é possível através da comunicação. Então, quando não tem comunicação no casal, afasta, porque a comunicação é quem une, a comunicação é quem cria intimidade. Por quê? Porque você sabe o que está passando dentro de mim e eu consigo ouvir o que está passando dentro de você. Ela só olhou o lado dela. Quando ela parou para ouvir ele, ela falou assim: "Nossa, eu sofri 4 dias, à toa", porque ele nem sabia o que tinha acontecido. E ele pediu super desculpas, ele: "Nossa, me desculpa, amor, a próxima vez que isso acontecer, por favor, me pontue na hora, porque às vezes a gente estava tão brincando lá, a gente estava falando de futebol e de repente você chegou, eu estava falando no mesmo tom que eu estava falando com os caras, e eu fui grosseira, me perdoe, meu amor". Então, é essa questão que eu tenho que trazer para você, porque a comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro entende. Por isso, a importância de a gente ter clareza de como eu me comunico e qual o meu papel para garantir que o outro entenda do porquê que eu estou triste, do porquê que isso aconteceu. É importante a gente ter essa consciência, por isso que eu falo muito. Estou trazendo a importância da comunicação não violenta, da CNV, para a nossa aula de comunicação de poder pessoal, porque a hora que você aprende a usar a sua comunicação de forma clara e assertiva, você melhora os seus relacionamentos amorosos, interpessoais, profissionais. Se você está numa posição de gestor, tem equipe abaixo de você. Você tem superiores, a forma como você se comunica, a forma como estão os seus pares. E a comunicação, você já entendeu que não é só o verbal, não é o que você fala é o de menos, é o menor na equação. É importante sim, tá? Porque se você não tiver conteúdo só na superficialidade, o outro também não vai entender nada. Mas a gente tem que cuidar do não verbal, do não verbal. Eu vou te dar um exemplo do não verbal. Eh, Deixa eu pensar aqui. Eu estou muito feliz. Eu vou te trazer 3 formas de eu dizer: "Eu estou muito feliz". Eu vou te trazer uma forma entusiasmada, preste atenção. "Eu estou muito feliz que você está aqui". "Estou entusiasmada". Eu mostro meu entusiasmo. "Estou muito feliz que você está aqui". Eu mostro indiferença. "Estou muito feliz que você está aqui". Aham. Mostro sarcasmo. Entende que o tom de voz, a linguagem corporal, microexpressões faciais, tudo isso vai falar também na hora que você estiver fazendo a sua CNV, a tua comunicação não violenta. Então você também precisa ter consciência de tudo isso na hora que você está se comunicando com o outro, ok? Então essa é a proposta, tá? E a forma como a gente se comunica é diferente um dos outros. Da mesma forma que um comunica, o outro entende diferente. Por quê, Ramayana? Porque tem a ver com perfil comportamental. Lembra quando você fez lá na primeira aula o DISC, que eu expliquei para você sobre o temperamento humano, sobre o perfil comportamental, que eu deixei até o os o testezinho ali para você fazer? Se você não fez, corre lá na aula e faça. Por quê? Porque é importante você se conhecer, para você saber como é que você funciona, para assim você adaptar a tua linguagem ao outro, porque o outro também é diferente de você. Então, quando a gente fala do DISC, que é a avaliação do perfil comportamental, a gente falou do dominante. O dominante é aquele que é focado em resultados, que ele é direto, ele é assertivo, tá? Se ele é focado, assertivo, foco em resultado, tem como eu chegar
falando, falando, falando com uma verborréia? Claro que não. Eu preciso ser direto, mostrar fatos, dados, resultados, usar uma linguagem assertiva, concreta. E o I, que é um influente, ele é mais sociável, ele é mais entusiasta, ele é mais persuasivo, ele é muito comunicativo, né. Então, se você vai conversar com uma pessoa assim, seja mais entusiasta também. Inclua uma interação social, um reconhecimento, reconheça o outro, sorria mais, porque é a forma de você captar a atenção dele para você. Ou não, você vai conversar com uma pessoa que é estável. Lá, lembra do S, do stability, que é o estável em inglês, lá do DISC? Quem é estável, ele é mais calmo, ele é mais paciente, ele é leal. Como que eu converso com uma pessoa estável? Eu vou poder ser direto, faca na caveira, ó, faz isso, faz isso. Não, eu vou assustar essa pessoa. Eu vou ter que ser paciente, eu vou ter que trazer ele para próximo, fornecer segurança. Por quê? Porque ele precisa confiar para ele ser leal, para ele estar comigo, não é? Eu preciso trazer fatos, informações reais, trazer clareza. Por quê? Porque senão ele não vai acreditar, senão vai ser só lorota, só fala, fala, fala. E o C, que é o da conformidade, o consciencioso, é aquele que é analítico, ele é mais detalhista, ele é orientado para regras, para normas, para procedimentos. Imagine chegar uma pessoa que é influente para falar com essa pessoa que é da conformidade consciencioso, e a pessoa que é influente, ela é muito comunicativa, ela é muito entusiasta, mas ela não traz, ela é muito superficial na comunicação, ela não traz resultado, ela não traz fatos, ela não traz dados. O que acontece? Ela falou, falou, falou um monte de coisa. Essa pessoa que ela é do ser do consciencioso, ela não entendeu é nada. Por quê? Porque ela precisa que você forneça detalhes, passo a passo de como é que vai funcionar o fluxograma, o procedimento, do porquê que isso é importante, do porquê que aquilo é importante, qual é a lógica de tudo isso. Você precisa dar fatos, ser preciso. Por que que eu trouxe gráficos aqui? Por que que eu trouxe números? Por que que eu trouxe pesquisa científica? Por que que eu criei um ambiente amistoso para também falar com estável, trazer essa segurança, essa clareza? Por que esse entusiasmo? Minha cachorra tentando brincar aqui. Para contar, né, para acessar também aquele que é influente, persuasivo. Por que resultados? Por que assertivo? Por que direto ao ponto? Para acessar o dominante, então a gente precisa ajustar a nossa linguagem para com quem estamos falando. Então, todas as vezes que você for para uma comunicação, para uma reunião, que você vai falar com seu marido, vai falar com a sua esposa, vai falar com o seu filho, entenda qual é o perfil dele, ajuste a sua linguagem para o interlocutor. Por quê? Porque você já entendeu, que a Ramayana explicou na aula de hoje, que o emissor é responsável pela comunicação, porque quem detém da mensagem é o emissor. E sou eu que tenho que me ajustar. Ramayane, por que você está usando todos ao mesmo tempo aqui comigo? Porque eu não sei, essa aula vai ficar gravada aqui. Tá? Tem gente online aqui, cada um é diferente um dos outros. Eu não vou poder atender um perfil só. Eu vou ter que falar com todos os perfis. Por isso que eu estou fazendo de todas as formas. É um exemplo prático para te mostrar, para que você tenha isso na teoria e na prática, para colocar isso no seu dia a dia. E tem uma outra questão também, que a gente chama dos sistemas representacionais, que também influencia na nossa forma de se comunicar, também influencia na nossa forma de interpretar o mundo, de perceber o mundo, que tem a ver com os 5 sentidos, né, que são os sistemas representacionais, são os 5 sentidos. E dentro desses 5 sentidos, traz os 3 principais sistemas representacionais, que é o visual, então a pessoa que ela prefere imagens, visualizações, ela usa muito a palavra ver, olhar, enxergar. Então, para eu falar com essa pessoa, eu preciso usar gráficos, eu preciso usar imagens, eu preciso usar uma linguagem descritiva. Ok? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. E se for um consensuoso, que é lá do DISC, o C, que ele é analítico, e ele é visual,
Na hora que eu falei que existem 4 etapas, mostrei o slide, existem 4 etapas na CNV, na comunicação não violenta. 1, observação. 2, sentimento. 3, necessidade. 4, pedido. Que a pessoa ela consegue visualizar. Ah, não, mas existe o auditivo. O auditivo é aquele que tem uma sensibilidade auditiva, ele prefere sons, fala. Ele usa palavras como ouvir, dizer, tá. Então, quando eu for conversar com uma pessoa auditiva, eu tenho que falar claramente, eu tenho que ter uma entonação, sabe, limpa, eu preciso ter uma linguagem limpa. Então, se eu quero dar ênfase em alguma coisa, eu aumento o tom de voz, se não porque assim eu consigo captar aquele que é auditivo. Eu tenho que permitir um diálogo, sim, para dar espaço para o outro também ser ouvido. Existe também o sinestésico ele prefere sensações, ele percebe as emoções dele o tempo todo, ele fica o tempo todo aqui ó, eh, pensando, refletindo, ele sente muito. Então, como que eu percebo quando uma pessoa é sinestésica? Porque ela usa palavras como sentir, tocar, perceber sensações. Então quando eu for me comunicar, expressar para alguém que é sinestésico, eu preciso usar exemplos práticos. Eu preciso, muitas vezes, criar ações físicas para ela sentir. Eu preciso, muitas vezes, descrever sensações para que ela sinta dentro dela. Se você pedir hoje para a tua equipe, para os teus filhos, para a sua esposa, cada um quer um perfil diferente, para um visual, para um auditivo, para o sinestésico, e peça para eles, assim, separadamente, me descreva como que se prepara um café, cada um vai usar uma sequência. Cada um vai fazer de um jeito. Então, o que eu quero te mostrar é que cada ser é único. Você é um ser único, por isso acessar o seu poder pessoal. Porque essa potência que existe dentro de você é única, foi dada para você de presente. Só que também cabe a cada um de nós respeitar os outros. Por quê? Porque os outros também são únicos. E quando a gente se une, a gente cresce, a gente evolui. E dentro da psicologia, a gente fala que o outro ser humano é um espelho. Freud trazia bastante isso. Que o outro ser humano é um espelho para a gente, porque eu me enxergo nele. Recalques inconscientes, projeções, eu estou fazendo no outro, estou fazendo na sociedade, estou falando na pessoa. Porque eu não assisto televisão aberta, gente, há mais de 10 anos, 10 anos, não assisto. Mas por que que vocês acham que novela pega tanto nas pessoas brasileiras? Por quê? Porque ali eles mostram cena na qual a pessoa se projeta, se identifica, enxerga a sogra, enxerga o marido, consegue ver as amigas o tempo todo, então conecta, cria vínculo emocional. Por que que você chora? Aí entra muito a questão das emoções, de como funciona as expressões que a gente se conecta. Mas por que que você chora num filme? Por que que você se emociona sabendo que o seu cérebro, você sabe que é só um filme, não está acontecendo ali, mas você chora, você sente toda aquela ansiedade, aquela tristeza. No filme de ação você está assim ó, segurando. Veja a criança, minha filha assistindo o filme, ela está assim ó, mordendo, porque é um filme de ação ali. E se é um filme triste, ela chora. Eu choro quando principalmente eu sei até o que faz eu chorar, porque diante do autoconhecimento, eu sei quais são as feridas. Então quando mexe com filmes que têm crianças, nossa, me toca a alma. Eu quero cuidar, quero proteger. Por quê? Porque mexe em conteúdo meu, é inconsciente, mas não faz ela chorar. Agora, quando ela assistiu o filme lá do cachorrinho, que o cachorrinho se perdeu, não voltou para casa e tal, ela chorava copiosamente. Por quê? Porque mexeu numa dor dela. Então é inconsciente. Então o que mexe em um não necessariamente mexe no outro. O cérebro ele não sabe a diferença entre real e imaginário, tá? Então o cérebro
ele manda o comando, se está acontecendo, você está vendo, ele manda o comando imediatamente para o teu corpo físico, ele vai reagir. Mas o que eu quero te mostrar é, o tempo todo você está usando o seu poder pessoal. Então acesse o seu poder pessoal, busque autodesenvolvimento constante, busque autoconhecimento, coloque tudo isso em ação, tudo isso que você está vendo nas aulas, nas gravadas, na mentoria, coloque em ação, em movimento. Por quê? Teoria na cabeça, gente, não vale de nada. Você pode fazer N cursos, você pode ter N certificados. A gente está numa era de muitas certificações, em que chega a pessoa com, sabe, com doutorado no meu consultório. E aquela vozinha da síndrome do impostor está ali. Por quê? Porque ela não foi para a prática, ela não foi para a ação. Porque cada vez que você enfrenta, essa vozinha vai diminuindo, você vai tendo mais autoconfiança, mais autossegurança. Então, não adianta a gente ter obesidade mental. Nossa, tem um monte de conhecimento. Se você não colocar em ação, nada vai mudar na tua vida. Então, nunca a tua vida vai mudar se você não mudar. Gandhi dizia: sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. E quando você muda, tudo à sua volta muda. Por quê? Primeiro, por uma questão muito física, porque o teu comportamento muda, a tua forma de pensar e sentir, a tua vibração muda, consequentemente, você atrai o mesmo para você. Segundo, as pessoas à sua volta, quando você muda, você sai daquele padrão de funcionamento e os outros são obrigados a se adaptar, então eles acabam mudando também. Então essa é a proposta, autoconhecimento, autodesenvolvimento sempre. Por quê? Porque poder pessoal não pode parar, tá? Então aqui, fazendo um resumo prático do que a gente falou hoje, comunicação verbal e não verbal, falamos sobre a importância da comunicação no teu poder pessoal, de você ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento, falamos da comunicação não violenta, como aplicar, perfil comportamental, né, a gente relembrou daquilo que a gente já viu lá na primeira aula, sistemas representacionais, como é que funciona. Vou deixar para você, assim que eu salvar a aula, jogar para a plataforma dentro de 24 horas, amanhã já vai estar, combinado? O que que acontece? Já vai estar lá embaixo um testezinho que eu vou deixar para você fazer uma autoavaliação, já vou deixar como você identificar o resultado, para que você tenha consciência de como você é. Ah, você é gestor de outras pessoas? Pode usar meu material para aplicar em outras pessoas, não tem problema nenhum, não vou reter nenhum conhecimento comigo. Vai transbordar, vai transbordar. Vamos juntos fazer um mundo melhor, tá? Leva esse conteúdo, aplica para o pessoal da tua equipe, para quê? Para que você conheça a tua equipe e ajude outras pessoas, repasse esse conhecimento, esse conteúdo para outras pessoas, porque além de você ajudar outras pessoas, também ajude você a colocar isso em ação, em prática e o aprendizado. Por quê? Porque quando a gente ensina outra pessoa, a gente aprende mais. Por quê? Porque eu estou falando, então estou usando o verbal. Eu estou ouvindo o que eu mesmo estou dizendo. Estou usando o auditivo. Estou usando o visual. Estou usando o sinestésico, eu estou sentindo tudo aquilo. Então a gente usa todo o sistema representacional. E aí fixa muito mais rapidamente no meu cérebro. Então a gente encerra hoje na mentoria o eixo potência pessoal, na qual a gente falou sobre o poder pessoal constantemente, sobre autoconhecimento e tudo aquilo que você pode usar melhor para você cumprir a tua missão aqui na vida terrena. Próxima aula, a gente entra no eixo potência temporal, tá? Então vai ser uma aula de mentoria sobre potência temporal. A gente vai falar sobre o tempo cronológico e sobre o tempo de Kairos. O que que é isso, né? Me aguarde na próxima aula que a gente vem aqui. Combinado? Eu vou pausar a gravação para abrir para perguntas sobre o tema de hoje com as pessoas que estão online. Deixe-me pausar aqui.